Oi, pessoal! Hoje, então, a gente começa o segundo bimestre e aí a gente, na verdade, vai continuar com o estudo de cinemática. Então, até agora a gente teve, então, toda aquela parte lá de linguagens matemáticas, com gráficos e vetores, enfim. E aí a gente teve daí o começo da parte de física, onde a gente especificou tipos de movimento. Então, a gente tem o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Daí, dentro deles, a gente tem se ele é progressivo, se ele é acelerado, se ele é retardado, se ele é desacelerado, enfim. Aí a gente faz essa análisezinha de acordo com o sentido que ele está indo e tudo mais. Então, nesses tipos de exercício, até então, a gente estava trabalhando, por exemplo, um carrinho sai daqui e vai para lá. Saiu de tal cidade, vai para outra cidade. Joguei uma bolinha, chutei uma bola. Então, tudo, na verdade, em relação ao movimento horizontal. Agora, a gente vai fazer essa análise de movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado em outra direção, na vertical. Então, quando a gente está falando em outra direção, a gente tem o que a gente chama de queda livre. Queda livre e movimento vertical. Então, a queda livre, a característica dela é se eu pego uma bolinha, um objeto qualquer, e eu largo ele dessa forma. Então, eu tenho aqui parado e eu jogo para baixo. Não assim, eu simplesmente abandono, tá? Tem que ser esse abandono aqui. O movimento vertical, ele seria tipo esse tipo de movimento, onde eu jogo para cima e ele cai para baixo, ou onde eu jogo ele para baixo mesmo. Queda livre, então, na ausência da resistência do ar, todos os corpos caem junto, independente do seu peso. Então, se eu tenho isso aqui, se eu jogo essa bolinha de ping-pong ou essa bolinha aqui de sinuca, que é mais pesada, um pouco mais densa do que essa daqui, na teoria, sem a resistência do ar, ou seja, no vácuo, elas cairiam juntas ao mesmo tempo. Se eu jogasse essa bolinha aqui e esse controle também, que também tem um peso diferente, eles cairiam juntos ao mesmo tempo, na ausência da resistência do ar. Uma bola de boliche ou uma pena, que a gente vai ver lá para frente, no vácuo, elas caem junto ao mesmo tempo. Então, de novo, queda livre é quando eu tenho, basicamente, a queda de algum corpo. Então, tenho isso daqui. Movimento vertical, quando eu pego e jogo para cima, aí eu vou fazer a análise tanto da subida da bolinha, quanto da descida da bolinha. Considerando nula a resistência do ar, todos os corpos caem com movimento uniformemente acelerado. Este movimento é chamado de queda livre. Então, quando eu estou fazendo isso daqui, esse é um tipo de movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Eu tenho uma aceleração. Qual aceleração? Tenho uma aceleração gravitacional. Só que, percebam, na ausência de resistência do ar, considerando nula a resistência do ar, então eu tenho aqui, exercício de física, resistência do ar, a gente não deixa entrar. Então a gente desconsidera totalmente a resistência do ar. Vamos lá. Queda livre. Então eu tenho dois pensadores em relação à queda livre. Eu tenho queda livre em relação a Aristóteles e queda livre em relação a Galileu. O que acontece? Para o tio Aristóteles, então, a Terra, lá no passado, então Aristóteles a gente está falando de 300 a.C., mais ou menos, para vocês terem noção. A Terra é móvel no centro do universo e nos céus os movimentos que observamos são repetitivos e imutáveis. Veja, se a gente fizer uma análise da época que Aristóteles vivia, quais tecnologias ele tinha na época, o que ele fazia, então, essas duas teorias, elas são aceitáveis para a época. Não estou falando que são aceitáveis hoje, são aceitáveis para a época.
Por quê? Não tinha poluição luminosa, por exemplo, então eles conseguiam enxergar o movimento das estrelas. O Sol saía de um lado e acabava do outro, né? Ele nasce de um lado e se põe do outro lado. Então ele achava que tudo fazia o quê? Que o Sol girava em torno da Terra. Então, que a Terra é móvel no centro do universo é totalmente plausível se a gente observar pelo Sol. Mas aí quando a gente questionava, a gente não, porque eu não estava na época, mas quando questionavam eles, por exemplo, mas veja essa estrela, ela não está fazendo esse movimento, ela está fazendo um movimento de dança, ela vai até a metade e volta, o que acontece? Então, algumas coisas eles não sabiam explicar. Questionavam, mas aceitavam o que Aristóteles falava. E ele falava lá que os movimentos que observamos são repetitivos e imutáveis, ou seja, sempre vai ter esse movimento, independente da situação, sempre vai ser isso que vai acontecer. Outra coisa que ele falava era dos 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Não esses elementos. Dos terra, água, fogo e ar. Cada um tendo seu próprio lugar, o lugar natural. Então, o que seria o lugar natural? Então, se a água é um elemento natural, então a tendência dela é ir para o chão, correr na tendência dela. O fogo, se eu queimo alguma coisa, você percebe, assim, se a gente pegar esses mágicos assim, que queimam alguma coisa e voa, então a tendência do fogo seria permanecer no ar. O ar sobe, desce, enfim, não é necessariamente algo pesado que vai para o chão. E a terra, a hora que eu jogo, a terra vai para o chão. Então, os lugares naturais, por exemplo, da água e da terra, seria o chão. E do ar e do fogo seria para cima, ficar pairando por aí. O movimento de subida e descida dos corpos é considerado natural. A tendência desses corpos era voltar aos seus lugares naturais. Aí, o que acontecia? Pronto, você consegue explicar por que a água cai no chão, porque ela teria um movimento natural, a gente vê a chuva cai no chão, você vê a terra, você pode jogar a terra, que a terra vai cair, o fogo você consegue ver que ele consegue permanecer no ar, voa e tudo mais, ar quente, sobe, não sei o que, até então não tinha um balão, mas sabia que se ar quente subia, ou não sei, acho que sabia, e o ar, pronto, enfim, a gente não consegue enxergar, mas a gente sabe, o vento e tudo mais. Só que eles pensavam assim, tá, mas e, por exemplo, a flecha? Se eu pego, a flecha ela era bem comum naquela época. Se eu pego um arco e flecha, então imagina aqui que eu estou com um arco e flecha na mão, e eu lanço a minha flecha, ela vai fazer um movimento que ela vai para cima e depois vai descer. Mas o pensamento deles era assim, a partir do momento que eu largo a flecha, ela deveria imediatamente cair no chão. Ela não deveria fazer esse movimento de parábola. Ela deveria imediatamente cair no chão. Se a gente pegar a tendência dos elementos voltar ao seu lugar natural. Então, a hora que eu largo a flecha, ela tinha que cair no chão. Ela não tinha que fazer esse movimento, esse lançamento oblíquo, né? Aí ele explicava que, na verdade, tinha um outro tipo de movimento que fazia com que eles permaneciam em movimento. Então, também estava convicto de que era necessária a aplicação permanente de força para manter os corpos em movimento. É como se, a hora que eu pego e jogo a flecha, o ar que ele está furando aqui, fosse mandado imediatamente lá para trás para empurrar a flecha para frente. E aí esse movimento seria cíclico, né? Então a hora que ele fura o ar, ele volta lá para trás e faz com que a flecha permaneça. Só que, por exemplo, se fosse verdade isso, então a partir do momento que eu jogo a flecha, ela deveria continuar em linha reta o tempo todo, mas chega uma hora que ela cai. Então seria, aí nesse caso ele explicava que é a condição natural. Daí ele obedecia à naturalidade do elemento. Com relação à queda dos corpos, ele imaginava que os corpos mais pesados deveriam cair com maior velocidade, fato explicado pela doutrina dos 4 elementos e seu lugar natural. Então, quanto mais pesado o corpo, mais rápido ele devia cair no chão.
Essa era o que ele imaginava, certo? E é o que, na realidade, a gente consegue enxergar isso. Por quê? Porque a gente não consegue fazer o vácuo. Eu não posso simplesmente falar assim, ó, agora eu vou fazer um vácuo nesse espaço aqui para vocês perceberem que eles caem junto ao mesmo tempo. Não consigo. Existe a tal da diferença na teoria e na prática, certo? Na prática a gente não consegue, assim, rápido tirar o ar. Hoje existem câmeras que conseguem fazer o vácuo acontecer, mini câmeras, câmeras maiores e tudo mais. Mas, enfim, o que a gente observa é realmente isso. Se eu pego a bolinha de ping-pong e a bolinha de sinuca, a hora que elas caírem no chão, uma vai cair mais rápido que a outra. Então, não está errado o que Aristóteles pensava. Está errado para nós agora, mas não está errado para a época que ele pensava. Essas coisas é bem importante a gente observar. Outra observação que eu acho muito importante. Quando a gente pensa em física, a gente pensa assim, nossa, várias tecnologias, não sei o quê, e os caras são tudo nerd, os caras conseguem, tem celular, TV, hoje a televisão tem milhões de tipos de televisões e tal. Mas, por exemplo, as ideias aristotélicas eram impostas no mundo dito civilizado sob a penas severas de punição. E as ideias aristotélicas, elas eram 300 a.C. Só foram combater as ideias do Aristóteles mais ou menos 1500 depois de Cristo. Então, a tecnologia que a gente tem hoje, toda a física que a gente tem hoje, ela é novinha. Ela é de 1500 para frente. Até então, acreditava algumas coisas, por exemplo, ideia aristotélica da Terra ser o centro do universo. E aí teve lá, falou, não, pera, não é isso que acontece. O Sol é o centro do universo. E aí a igreja, ela intervinha nessa parte. O Galileu falou, o Galileu foi esperto o suficiente de falar assim, não, tudo bem, igreja, você está certa, não vou me opor a você. Porque ele queria descobrir outras coisas. Mas teve outros casos que falou, não, o Sol é o centro do universo mesmo. E aí ele foi lá e foi decapitado. Então, assim, as ideias do Aristóteles, elas eram muito fortes e elas permaneceram por muito tempo. Beleza? Aí veio alguns físicos importantes, como o Galileu. E aí, para o tio Galileu, o que acontecia? Ele é um dos primeiros físicos que começam a observar como o experimento ele é importante. Então, ele é muito experimental. E os experimentos vão de encontro aos princípios aristotélicos, notadamente no que diz respeito à queda dos corpos. Tem um experimento do Galileu que é muito... se a gente pesquisasse, Galileu, ia aparecer imagens, por exemplo, que é o dos corpos, a queda dos corpos na Torre de Pisa, que é aquela torre mais inclinadinha. E que ele foi lá em cima e jogou os corpos. Até parece que está matando pessoas. Não, ele jogou 2 objetos e aí eles caíram ao mesmo tempo, porque a torre é alta, enfim. E aí seria esse experimento do Galileu que fez ele mais experimental. Na verdade, isso não aconteceu. Ele só falou, se eu pego e jogo 2 objetos, eles vão cair no chão ao mesmo tempo. Então, ele falou isso na ausência da resistência do ar. E ele chegou à conclusão de que, abandonados numa mesma altura, um corpo leve e um corpo pesado atingem ao chão ao mesmo instante, quando a gente despreza, de novo, a resistência do ar. Como seria a velocidade com que os corpos caem? Ela é constante ou aumenta com o tempo? Então, para Aristóteles, a velocidade ela seria em relação ao corpo mais pesado, cairia com uma velocidade maior. E o corpo mais leve cairia com uma velocidade menor. Então, o que o Galileu fez? Na verdade, o Galileu, ele pegou como se ele estivesse trabalhando com um plano inclinado. Então, como que seria esse trabalho com um plano inclinado? É uma tábua qualquer, deixa eu arrumar aqui a minha. Uma tábua qualquer que você está assim e vai inclinando. Então, Galileu começou aos poucos. Então, ele colocou uma bolinha, tá? Eu vou inclinando assim para vocês perceberem. Ele colocou lá uma bolinha e inclinou um pouquinho.
e jogou a bolinha. Daí ele inclinou mais um pouquinho e percebeu que à medida que ele ia inclinando, a bolinha ia caindo mais rápido. Até que ele inclinou de uma maneira que ficasse parecida com uma queda do corpo. Então, praticamente 90 graus com o chão, e aí seria o que a gente conhece como queda livre. E aí ele percebeu o seguinte, que a velocidade da bolinha, ela aumenta de acordo com o tempo. Então, quanto mais tempo ela fica exposta a essa queda, maior vai ser a velocidade dela. Desprezando-se a resistência do ar, a velocidade dos corpos em queda livre é proporcional ao tempo de queda. Ou seja, quanto mais tempo ela tiver para cair, mais tempo de velocidade ela tem. Certo? Aí eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, esse videozinho, então, que explica esse movimento dos corpos em relação ao que Galileu falou. Ó, se eu jogar uma bola de boliche e uma bola e uma pena, na ausência da resistência do ar, eles vão cair no chão ao mesmo tempo. Então assista esse videozinho e depois a gente continua. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 Militor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exactly. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there.
Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the earth. So he concluded they weren't. Então, veja, caiu ao mesmo tempo, certo? Então, comprovou, hoje a gente tem a tecnologia para comprovar que realmente Galileu estava certo, né? E que Aristóteles não estava certo, mas que ao ver do Aristóteles lá atrás fazia sentido o que ele estava falando. Mas Galileu está certo, certo? Muito certo. Aí eu tenho a aceleração na queda livre. Agora eu vou fazer análise física, outra análise física do movimento de queda livre. Então eu sei que o movimento de queda livre, ele já disse lá atrás, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque ele possui uma aceleração. Então ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. Qual a aceleração que ele tem? A aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional, ele tem um valor de 9,8. Tá? Mas para fins didáticos, a gente vai usar como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, em vez de trabalhar lá com números quebradinhos, eu vou trabalhar com 10. Mas é só para fins didáticos, tá? Não é tipo, o valor da aceleração é 10. Não, é 9,8, independente do lugar que você tá. Pode ser 9,881, 9,882, 88888, 880, aí, enfim, depende do lugar que você tá. Quais são as equações que a gente vai usar? Então, as equações são as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Quais são elas? Equação horária da velocidade. Então, equação horária da velocidade, V igual a V0, mas daí naquele lugar lá do A, a gente vai trocar por GT. Então, esse valor aqui, quando a gente está falando de queda livre, esse valor da aceleração é um que a gente já tem. Sempre vai ser 10. Então, no lugar do G, eu sempre vou colocar 10. E a diferença, então, da equação da queda livre, ou do movimento vertical, é essa, que tem o G no lugar. Aí, o livro de vocês, ele não apresenta isso daqui. Isso aqui fui eu que coloquei para que fique mais fácil o entendimento de vocês. Para você conseguir diferenciar também lá quando a gente está falando de queda livre ou não. Porque lá no livro é D igual a V0t mais meio de até ao quadrado, certo? Eu vou colocar aqui no lugar do D, eu vou colocar H para representar a altura. Então, H igual a V0 vezes T mais meio de GT ao quadrado. Então, o G, de novo, trocando no lugar da aceleração. E aí eu tenho Torricelli, que é velocidade ao quadrado, igual a velocidade zero ao quadrado, mais 2GH. Então, no lugar do D lá, eu troquei por H também, porque a gente sabe que a gente está lidando com altura. Então, de novo, só para reforçar na cabeça de vocês. Quando eu estou falando de queda livre, eu estou falando de eu largar um objeto assim. E quando eu estou falando de movimento vertical, é como se eu estivesse jogando a bolinha ou jogando assim a bolinha, tá? Ou o corpo, ou qualquer coisa que vocês quiserem jogar. Um exemplinho, então, aqui para vocês. Um vaso de flor cai, isto é, parte do repouso
da janela de um apartamento e gasta 4 segundos para atingir o pátio do prédio. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Qual é a altura do apartamento que o vaso caiu? Vamos lá de novo. Veja que nesse caso eles usaram um vaso de flor para cair alguma coisa. Então é como se eu estivesse aqui, certo? E jogasse o vaso de flor lá para baixo. Ele quer saber com que altura. Quando eu estou falando que ele parte do repouso, eu sei que já é um movimento de queda livre. Se eu sei que ele partiu do repouso, eu sei que a minha velocidade inicial é 0. Por quê? Porque ele está parado aqui em cima e eu largo e ele cai. Certo? Então, se ele está parado aqui em cima, significa que a velocidade dele inicial é 0. E daí, com o tempo, vai aumentando. Então, a altura que eu quero saber, velocidade que eu sei, a velocidade inicial que é 0, G também sei que é 10 e sei que o tempo é 4 segundos. Tudo informação que eu peguei lá da resolução do exercício. Aí, vou usar lá de novo, daquela maneira que eu ensinei para vocês, como é que faz para qual equação você vai usar ou não. Pega todos os dados que o exercício te dá, olha lá no formulário de vocês qual equação que vocês vão usar. Então, nesse caso, eu vou usar H igual a V0T mais meio de GT ao quadrado. Aí eu vou substituir os valores que ele me deu. Como que eu vou substituir lá? V0 é 0, T vezes 0 é 0, aqui nesse caso fica 0, mais meio de 10 vezes 4 ao quadrado. Aí eu sei que essa continha aqui, ó, vai dar 80, beleza? Então, qual é a altura? 80 metros. O B. Qual a velocidade que o vaso atinge o pátio? Então, se ele está aqui, qual a velocidade que ele chega aqui embaixo, certo? Então, vamos lá. Velocidade, que é o que eu quero. Altura, 80 metros. V0 é velocidade inicial, que é 0, que ele está falando lá que parte do repouso. O G, que é 10, e o T, que é 4 segundos, que eu já sei. Então, a partir das informações que eu tenho, qual a equação que eu vou usar? V igual a V0 mais GT. Tá? V igual a 0 mais 10 vezes 4. Então, velocidade final, 4 metros por segundo. Aí eu tenho outro exemplo. Então, esse aqui foi um exemplo de queda livre simples. Esse aqui vai ser um exemplo de movimento vertical. Vamos ler lá. Um tenista lança uma bola verticalmente para cima com uma velocidade inicial V0, 30 metros por segundo. Considere desprezível a resistência do ar e tome G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que aconteceu? Um tenista pegou uma bolinha lá e fez esse tipo de movimento, certo? Isso aqui, jogou para cima, que é o que a gente definiu que é um movimento vertical. Nesse tipo de movimento, então, que ele quer saber tanto quais são as velocidades da bolinha subindo e da bolinha descendo. Então, a gente vai fazer essa análise separada. Primeiro, a gente vai pensar nela subindo e depois nela descendo. Então, aqui, primeira coisa que eles querem saber, vamos fazer a análise, na verdade, da bolinha subindo. Para fazer essa análise da bolinha subindo, eu quero colocar esse arquivo aqui para vocês do PhET Colorado. Ele é um simulador que foi criado. A gente vai usar bastante em sala de aula esses tipos de simulação. E aí eu quero que vocês observem uma coisa. Quando eu estou fazendo um movimento vertical, eu tenho que, a hora que a bolinha chega lá em cima, a minha velocidade é 0. Como? Eu vou mostrar isso para vocês no PhET Colorado agora. Então presta atenção lá no que eu vou mostrar. Então olha lá, a gente está aqui no PhET Colorado, tá? No link que eu coloquei lá para vocês no slide de vocês, para a gente conseguir enxergar por que quando ele chega no topo, a velocidade final ela é 0. Então, imagina que essa está sendo a situação assim, ó.
Imagine que esse é o tenista que está jogando a bola para cima, beleza? Então é mais ou menos isso aqui. Se eu coloco aqui, ó, adicionar vetor de velocidade, então agora vai aparecer um vetorzinho verde, certo? Então, veja, eu vou até colocar ele em câmera lenta aqui, que a hora que eu veja a bola, o vetor vai diminuindo. Quando ele chega aqui, ele some e depois vai aumentando, chegando aqui com uma velocidade grande. Vou fazer de novo, sem o mouse na frente. Veja que o vetor verdinho está diminuindo, sumiu, voltou a crescer num sentido diferente, certo? Então, quando eu jogo a bola para cima, é isso que está acontecendo com a velocidade. Então, quando ele chega no topo, a velocidade zera e depois ela volta a cair. Então, ela vai, diminuindo, zera e volta. De novo, vou colocar lá para vocês enxergarem. Olha o tamanho do vetor, como ele vai diminuindo, zerou, mudou sentido e chegou no chão com uma velocidade bem grande, igualzinho do exercício do tenista que joga a bola para cima. Só que o tenista ele joga a bola para cima com 30 metros por segundo, então seria mais ou menos isso aqui. E chega uma altura que a gente não consegue enxergar porque o FET não permite, mas ele chegou à conclusão lá que é uma altura grande, 45 metros, se não me engano, e chega aqui com uma velocidade. Mas aqui só para a gente conseguir enxergar, vou colocar o número par, que não gosto de número ímpar. Velocidade lá, zera quando chega no ponto e quando chega no chão tá com uma velocidade grande, certo? Pronto. Mostrei para vocês, então, porque quando a bolinha chega aqui em cima, a velocidade ela é igual a zero, certo? Então, a primeira coisa que eu vou analisar vai ser o tempo de subida. Quanto tempo ele leva para chegar até lá em cima. Então, quais informações que eu tenho? Que a velocidade final é zero, porque a hora que ela chega lá em cima, a gente viu lá no FET, que a velocidade com que ela chega aqui é zero, para depois ela cair. A altura que é o que eu quero, a altura que é o que eu quero não, a altura eu não tenho ainda. A minha velocidade inicial, eu sei que é 30 metros por segundo, porque foi a velocidade que o tenista colocou no fazer isso aqui, certo? Fazer isso aqui. E G, 10 metros por segundo, então eu quero descobrir o tempo. Aí perceba uma coisa, vou usar a equação V igual a V0 menos GT. Por que esse menos aqui? Veja, se eu estou fazendo esse movimento aqui, de ir para cima, tá? Eu estou indo contra a aceleração gravitacional, porque a aceleração gravitacional ela está sempre para baixo. A gente não está voando, a gente não está flutuando aqui, certo? A gente está sempre indo para baixo, por isso que a gente fica no chão, por isso que a gente não voa, por isso que quando a gente anda, a gente não dá aqueles saltos igual na Lua, por exemplo, certo? Porque ela está puxando a gente para baixo. Então, se eu estou indo para cima, eu estou indo contra a aceleração gravitacional. Se eu estou indo contra a aceleração gravitacional, então ela é valor negativo. Pronto, substituo lá os valores. V igual a 0, V0 igual a 30, G igual a 10 e T que eu quero saber. Arrumando isso daqui, certo? Arrumando e já arrumando os sinaizinhos, tá? Porque a hora que eu isolo o T, vai ficar menos 10T, daí vai ficar igual a menos 30, multiplica tudo por menos 1, eu chego à conclusão que 10T é igual a 30. E aí eu chego à conclusão seguinte, o tempo de subida foi de 3 segundos, tá? Bem simples, isso aqui. B, qual foi a altura máxima? Então, qual foi a altura que ele chegou da bolinha? Sei que a velocidade é zero, a altura é o que eu quero, velocidade inicial 30 metros por segundo, G igual a 10 metros por segundo e outra informação lá que eu já tenho, 3 segundos, que foi o tempo de subida. Qual a equação que eu vou usar? Então, H igual a V0T mais meio de GT. Nesse caso aqui, também, aqui seria menos GT, tá?
Veja que aqui eu não arrumei, mas aqui eu arrumei. É menos GT. Então, substituindo os valores, V0 é 30, T é 3, meio, enfim, 10 dividido por 2 dá 5, então já coloquei aqui direto 5, e 3 ao quadrado é 9. Faço isso aqui, 90 menos 45, eu sei então que a altura foi de 45 metros. Leve em consideração a altura que ele chegou, menos G, aqui, menos G, tá? Aí agora eu vou fazer a análise dele no retorno. Então, a análise dele no retorno, então, primeira coisa que eu fiz, a análise dele subindo. Agora eu vou fazer a análise dele descendo. Então, qual foi a velocidade que ele chegou na mão do tenista, ou no chão, não sei. Essa velocidade eu não sei. A altura que ele teve, sei, que foi de 45 metros. Velocidade inicial aí, neste caso, no caso da descida, ela é 0. Por quê? Bom, eu mostrei lá para vocês, no FET, que ele sobe, a bolinha para e volta. Então, se ela para aqui, então a velocidade dela inicial é 0. É como se eu estivesse na queda livre, como se eu estivesse largando uma bolinha, tá? G é 10 e tempo eu não sei. Não sei qual é o tempo de descida dele ainda. Então, qual a equação? Se eu não tenho qual é o tempo, então qual a equação que eu vou usar? Vou usar Torricelli. V ao quadrado mais V0 ao quadrado mais 2GH. E aí, aqui sim, se eu estou falando do tempo de descida, então o meu G é positivo. Então, V ao quadrado igual a 0, que eu sei que a minha velocidade inicial é 0, mais 2 vezes 10 vezes 45. V ao quadrado igual a 900. Esse quadrado passa para o lado como raiz, então eu tenho que a velocidade que ele chega na mão do tenista é de 30 metros por segundo. E qual foi o tempo de descida? Então, o tempo de descida é velocidade final, 30 metros, que foi o que a gente acabou de descobrir. Altura, 45, V0, 0, G10 e o tempo, que é o que eu quero saber. Então, qual que eu vou usar? V igual a V0 mais GT. 30 igual a 0 mais 10T. E aí eu tenho que T igual a 3 segundos. Isso me dá uma informação muito importante. Calma lá. Qual a informação? Depois do exercício eu falo para vocês. Tempo total. Tempo total, que ele quer saber, é o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, o tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida. Que eu sei que é de 3 segundos cada um. Então, o tempo total deste tipo de movimento, ele é de 6 segundos. Aí sim, qual é a informação bem importante? Quando a gente despreza a resistência do ar, o tempo de subida de um corpo, ele é sempre igual ao de descida. Então, a gente percebeu, por exemplo, nesse exercício que a gente desprezou a resistência do ar e percebeu que o tempo de subida foi de 3 segundos e o tempo de descida foi de 3 segundos também. Vetor velocidade nesse tipo de movimento. Então, a gente viu lá alguns tipos de vetores, certo? A gente desenhou o tipo de vetor, a gente calculou vetores, enfim, soma de vetores, a regra do paralelogramo, regra do polígono. E agora a gente vai ver um pouquinho de vetor na prática. Então, como é que funciona? Se eu tenho um carrinho que está fazendo uma curva, como se ele tivesse aqui um carrinho fazendo essa curva, certo? A minha velocidade, ela sempre vai ser uma retinha. O vetor ele sempre é uma reta. O meu vetor ele não vai entortando aqui junto com o carrinho. O que vai entortando é a posição do carrinho. Mas o vetor sempre vai ser uma flechinha. E ele sempre vai ser uma flechinha
tangente à curva. Então, minha curva tem aqui o meu carrinho fazendo e o meu vetor, ele vai tangente à curva, certo? Então, eu tenho exemplos aqui. Se eu tiver, por exemplo, esse mancha de óleo na curva e tudo mais, a tendência do carrinho seria ir para onde a velocidade está indo. Isso aqui. Aí eu tenho o quê? Um carrinho fazendo a curva, certo? E ele vai permanecer naquela curva. Quando eu estou mudando o meu carrinho de lugar, quando eu estou fazendo essa curva, a minha velocidade, ela vai mudando também. Ela sempre vai sendo tangencial à minha curva. E aí o que faz essa velocidade mudando a direção ou o sentido dela é uma aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta. Toda vez que o vetor velocidade de um corpo varia, uma aceleração é responsável por essa variação. Na situação que apenas sua direção e sentido varia, podemos associar a uma aceleração responsável por essa mudança, a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é um vetor perpendicular ao vetor velocidade em cada ponto de uma curva e dirigida para o centro da trajetória. Centrípeta significa que aponta para o centro. Não vai falar centrífuga, é centrípeta. Eu vou mostrar isso de novo para vocês. Vou colocar lá um aplicativo do FET Colorado de novo. Eu disponibilizei então para vocês aqui de novo o site para vocês entrarem e brincarem um pouco lá com o aplicativo, se vocês quiserem, e para vocês observarem a aceleração, qual é o comportamento da aceleração, qual é o comportamento dos vetores quando eu estou falando desse tipo de movimento, de curva e tudo mais. Beleza? Aí, no último exercício, na parte de aceleração, quando eu estou falando da aceleração nos movimentos, então agora eu vou só inclinar isso aqui para ele fazer uma curva, certo? Na hora que eu faço o projétil, então ele está fazendo uma curva. Veja aqui, ó, a velocidade sempre vai ser tangencial à minha curva. Em nenhum momento a minha velocidade ela curva igual isso aqui. Se eu pego, eu vou aumentar um pouquinho a força que ele sai. Força não, velocidade de saída. Para ele ter um alcance maior. Tá vendo aqui, ó? Sempre é tangencial à minha curva. Então, e o meu vetor, velocidade, nesse caso, ele sempre vai ser, ó. Tá fazendo uma tangente com essa curva. Agora, se eu acrescento o vetor aceleração, que foi da aceleração centrípeta, que eu falei lá no final do vídeo, se eu colocar aqui, ó, em amarelo tá a minha centrípeta. Veja, sempre perpendicular à minha velocidade. Porque nesse caso aqui, a minha velocidade ela tá variando sentido e direção. A hora que ele faz essa curva, ele está variando sentido e direção. Se está variando velocidade, está acontecendo uma aceleração. E nesse caso, aceleração centrípeta. Tá? Ele, sim, óbvio que nesse caso aqui é só para a gente demonstrar. Mas eu teria que ter um círculo aqui bonitinho para mostrar para vocês. Mas esse não tem simulação. Isso aqui é mais ou menos para vocês entenderem como que funciona o vetor velocidade e o vetor aceleração dentro de um movimento. De novo, vetor, velocidade verde, aceleração em amarelo, para vocês entenderem como é que funciona, tá? Se eu mudo a angulação aqui, vai acontecer a mesma coisa. E aí, veja, esse simulador aqui a gente vai usar também na aula que vem, quando a gente for falar de projéteis, porque isso aqui é um movimento de projéteis, beleza? Então, até a próxima.